Eu sei que a caminhada é tão difícil de seguir. É tão bom estar sorrindo quando tudo vai bem. Eu quero ver tua fé quando o mundo te esquecer. Lembrarás que eu sou teu Deus. Deixarás te levar, em mim descansar. Lembrarás das promessas que eu te fiz. Quando for impossível, clamarás a mim. Lembrarás que sou teu Pai, ou me esquecerás. Senhor, eu confio em ti. Olá, povo lindo, meus amigos, minhas amigas, nesse dia abençoado que o Senhor nos deu. Eu recebi algumas mensagens, alguns feedbacks do vídeo anterior que eu fiz, pedindo para que eu fizesse um novo vídeo. Umas amigas pediram, muito queridas, mas um especial me chamou a atenção, que foi da minha amiga Cintia Araújo, e ela falou sobre devocional. Nós temos um devocional em comum e ela falou: faça do devocional, por que você não troca com a gente aquilo que o Senhor compartilhou com você, você estudou, você leu e faz ali a sua colocação. Então, atendendo a esse pedido, está aqui mais um vídeo. E desde domingo, que foi a palavra na nossa igreja, que foi no livro de Abacuque, o nosso pastor Alan Ramos trouxe para nós uma reflexão sobre Abacuque, que é um livro da Bíblia com apenas 3 capítulos. Ele descreveu lá, narrou os 3 capítulos, mas aqui nós só vamos ler alguns versículos do capítulo 3, que é muito conhecido. A versão que eu vou ler está em Abacuque 3, Abacuque 3:17, a versão é na NVI, tá? Para que você depois consulte e leia. Diz assim a partir do versículo 16: ouvi isso e o meu íntimo estremeceu, meus lábios tremeram, os meus ossos desfaleceram, minhas pernas vacilaram. Tranquilo esperei o dia da desgraça, que virá sobre o povo que nos ataca. Mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas na videira, mesmo falhando a safra de azeitonas e não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como o do cervo, faz-me andar em lugares altos. Abacuque, ele vem narrando no capítulo 1, capítulo 2, situações muito difíceis que o povo de Israel estava passando, e
alguns prognósticos futuros que Deus já havia, algumas profecias que Deus já havia falado com ele, que o povo viria passar. Ele fala de pragas, fala de guerras, fala de falta até de insumos que iria acontecer, falta de alimentos, escassez de alimentos. E é claro que esse texto, como a gente costuma dizer que a Bíblia tem resposta para tudo, ele está muito perto, né? Muito comum aquilo que nós temos vivido. Nós temos vivido os tempos difíceis, tempos de conflitos. E Abacuque, no capítulo 1 e 2, ele vai reclamando, questionando Deus, perguntando por que tudo aquilo que estava acontecendo, conflitando-se o tempo todo, colocando para fora aquilo que o estava angustiando. Mas chega aqui, no capítulo 3, ele também vai perguntando, fazendo alguns confrontos a Deus, mas algo acontece nesse percurso que a narrativa dele muda. E ele muda o seu caminho e ele pensa, ele dá uma olhada em volta da sua realidade, do caos que ele estava vivendo, e ele começa a falar de uma forma diferenciada. O que isso pode aplicar? O que isso tem a ver com a minha e com a sua vida? Nós vivemos um momento de grande caos, de desesperança, em que nós temos nos feito muitas perguntas e principalmente questionando Deus. E de tristeza também. E não é errado você colocar suas emoções, muito pelo contrário, você deve colocar suas emoções para fora, principalmente com Deus. É o momento de nós clamarmos e fazermos. Esse capítulo 17, o título diz A Oração de Abacuque. É o momento de orar. E aí você pensa que orar, você não pode expor as suas verdades. E é aí que você se engana. É a hora de você colocar toda a sua verdade. Abacuque faz aqui o que nós costumamos chamar de uma catarse, que é jogar tudo aquilo que está dentro de você para fora. Isso faz muito bem à alma. Porque o salmista diz que enquanto eu calei, envelheceram-se os meus ossos, se tornaram em sequidão. E eu vou compartilhar uma coisa com você. Não é pecado, não é errado, faz parte da humanidade. Você admitir, eu estou preocupada, eu estou preocupado, eu estou angustiado, eu estou aflito, eu estou com medo. Porque eu, durante muito tempo, eu fiz o contrário. Eu negava essas emoções, esses sentimentos, e que foram exatamente colocados em nós. Deus nos dotou de capacidades sensoriais, de todo tipo de sentimento e emoções para serem expressados no momento certo. E quando você renega isso e não expõe da maneira correta, eles vêm em forma de doenças psicossomáticas. O que é isso? São doenças que vêm de dentro para fora, doenças da alma. E foi o que aconteceu comigo. Aí vem a dor de cabeça, vem a depressão, vem o isolamento, porque você não colocou para fora. Então, assim como Abacuque colocou para fora, mas ele colocou para fora para a pessoa certa. Quantas de nós temos feito catarses, falando
mas falando para a pessoa errada. Nós temos 2 ouvidos e uma boca só, para ouvirmos mais e falarmos menos. Mas devemos falar, e falar para quem está pronto, sempre pronto a nos ouvir. E o nosso Deus quer ouvir as nossas verdades. A verdade de Abacuque é que ele diz, e ele usa uma palavra que está no futuro. E nós estamos vivendo um momento no Brasil e no mundo incerto de um futuro. Ele diz, ainda que a figueira não floresça, que as ovelhas sejam arrebatadas. Ele vivia numa economia diferente da nossa, agrária, rural. Embora nós também dependamos desse tipo de economia, que em muitos lugares estão faltando alguns tipos de alimentos e também pode ser uma de nossas preocupações, ele lidava com elas dizendo assim, olha, eu estou sofrendo por causa disso. Ele veio sofrendo capítulo 1, capítulo 2, mas de repente ele lembra que ele tem um Deus. E ele diz ainda que a figueira não floresça, que era a base deles, que a vide, que era a uva do vinho. Eu não sei qual é a sua realidade, mas um dia eu tive que expor para Deus a minha realidade para que ela começasse a mudar. Ainda que a solidão esteja batendo a minha porta, ainda que o desespero me persiga, ainda que o medo, o pânico, as contas estejam chegando, os extratos bancários, os aluguéis vencendo, ainda que a loja em que eu trabalho ainda está fechada, ainda que o meu negócio não vai bem, ainda, eu não sei qual é o seu ainda, eu só sei de uma coisa, Deus ainda é o mesmo, de Abacuque. Esse Deus ainda não mudou. Esse Deus está aqui para ouvir a minha e a sua verdade. Então eu convido você para nesse dia abrir o seu coração, onde quer que você esteja. Hoje aconteceu algo engraçado. Eu estava orando no banheiro, porque tenho tirado momentos para orar, e se eu estou na pia eu estou orando, e meu sobrinho falou, tia, você estava chorando no banheiro, o que houve? Eu falei, não, meu filho, eu estava orando. Ele, mas no banheiro? Eu falei, não existe lugar para falar com Deus. Onde você estiver, você pode parar, porque Ele está pronto para te ouvir. Assim como Ele ouviu Abacuque. A palavra Abacuque significa braço. E o nome Abacuque. E ele diz, lá no finalzinho, ele diz, o Senhor soberano é a minha força. Deus hoje, Ele quer ouvir a tua verdade, porque Ele quer te dar força para enfrentar os ainda da vida. O que ainda está por vir nós não sabemos, mas Ele sabe. E Ele está no controle de tudo. Então, ainda que você não saiba o que vai acontecer, Ele já sabe. E Ele termina dizendo que Ele vai fortalecer. Ele vai fazer os pés deles como dos servos. Servos é um animal, servo, ou a corça, que é muito veloz. Talvez você está com o pé aí cansado de ficar em casa, né? O pé parado, pensando que esse é o fim. Não, ainda. Sua carreira ainda vai andar. Você ainda vai fazer aquele curso que você programou esse ano, porque o ano ainda não acabou. Estamos no começo de abril e você diz, eu ainda. Parece que o ano ainda não começou porque está tudo parado, mas o ainda de Deus ainda não teve fim.
Porque o tempo de Deus não é o mesmo que o nosso. Nós estamos dentro de um tempo. O tempo de Deus é o eterno. Ele está vendo além. Ele vai fazer você ir além. E Ele vai te levar a lugares altos. Para fechar, eu queria dizer para você que há um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Que há um Deus que nem olho viu, nem ouvido ouviu o que Deus tem preparado para nós. E melhor ainda, para fazer muito mais do que nós pedimos e pensamos. Então, todos os seus ainda, entrega na mão de Deus, porque Ele ainda continua sendo Deus. Para isso, você precisa mudar a sua forma de falar. Fale com a pessoa certa. Pode colocar os seus ainda para Deus. Creia. Confie nesse Deus que pode mudar a sua história. E diga para Ele, eu confio que o Senhor pode fazer. Pai, eu confiarei. Pai, eu confiarei. Pai, eu confiarei. Eu confiarei. Pai, eu confiarei. Pai, eu confiarei. Pai, eu confiarei. Eu confiarei. Onde você estiver, ainda que tudo desabe ao seu redor, ainda se alegre no Senhor, como fez Abacuque. Deixe a alegria do Senhor entrar na sua casa, nesse tempo que Ele permitiu, porque Ele disse, eu vou me alegrar no Senhor, eu vou me exultar no Deus da minha salvação. Receba essa palavra de fé, de vida e de esperança para você nessa manhã, nesse dia maravilhoso que o Senhor nos deu. Ainda que tudo, ainda Ele continua sendo o seu Deus. Beijo grande para vocês e até a próxima.